Deus abençoe todos meus irmãos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar todos meus irmãos. Amém? Você que está no propósito, né, de Salmos 112, os ajudadores da missão, os dizimistas, os ofertantes. Aliás, não somente os dizimistas e ofertantes, mas todos reverentes, não os irreverentes. Os irreverentes, esses não podem contar com Deus, né? Tem uns que até diz que conta com Deus, mas é tempo perdido. E sim os reverentes, aqueles que procuram, irmão. E eu quero dizer para você que ser fiel a Deus não é simplesmente largar o cigarro, a bebida, o adultério ou a prostituição. Tem coisas que compartilha, que anda junto com tudo isso que eu falei, que abandona junto, que é abandonado juntamente com isso que eu falei, né? Ou seja, tem pessoas que abandonam a prostituição, o adultério, o vício, as drogas, o cigarro, a embriaguez, mas não abandona a infidelidade, ou seja, continua quebrando princípios da palavra de Deus, né? Ou seja, tem pessoas que sabem que quebrar princípio é errado. E aqui no livro de João, capítulo 15, versículo 14, João 15, 14, Jesus disse assim, ó: vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Diga amém. Então não adianta você dizer, não, eu tenho fé. Eu tenho fé. Isso funciona, irmão. Não adianta eu ter fé, mas não ter obras, né? Ou seja, é igual aquela pessoa que diz assim, eu amo, eu me converti, mas não tem prazer de ouvir a palavra de Deus da maneira concreta, da maneira correta. Aí eu me converti, mas não aceito uma repreensão, não aceita uma exortação, não aceita uma disciplina, não aceita uma correção, né? Ou seja, é aquela pessoa que diz que se converteu a Jesus. Aí eu aceitei Jesus, né? Já está errado, porque nós não é aceitar Jesus, nós não aceitamos Jesus. Porque nós somos o réu, nós não somos o santo. Nós somos o réu, nós somos o condenado, não é Jesus. Então é Jesus que nos aceita, meu irmão. Tá? Então não adianta a gente dizer, eu tenho fé, mas você quebra princípio. Porque uma das coisas que nós mostramos a nossa fé é quando nós obedecemos princípio, né? Então nós estamos nesse propósito dos ajudadores da missão, você que tem acreditado na palavra de Deus por nosso intermédio. Então, por exemplo, tem pessoas que dizem que ama a Deus, mas é idólatra. Ama o santo A, santo B, santo C, santo D, santo E, santo F, e vai daí por diante, né? Ou seja, então nós temos que entender, irmão, que com Deus não tem tudo ou tudo, não existe isso, é tudo ou nada. Com Deus é Deus ou diabo, é bênção ou maldição, é vida ou morte, é luz ou trevas, é bem ou mal, não tem, é o bem ou bem, é vida ou vida, não, é vida ou morte. Não tem esse negócio, eu sou fiel a Deus, eu tenho fé. Não, mas você tem fé? Então mostra a sua fé através das obras. Não adianta você dizer que tem fé, mas não tem obra. Nós temos que ter obra, porque através de nossas obras, através de nossas atitudes, nós mostramos a nossa fé. Tem pessoas que mostram a fé sem obra, não é fé. É uma emoção enganosa, né? Então Jesus disse aqui, João 15, 14, vós sois meus amigos se fazerem o que eu vos mando. Por exemplo, tem pessoas que sabem que se embriagar é pecado e se embriaga por quê?
Tem pessoas que sabem que a droga, o cigarro é pecado, porque destrói o templo do Espírito Santo, é pecado, e continua fumando, continua praticando o erro. Então, quer dizer, ela não é amiga de Deus, ela não é amigo de Deus. Tem pessoas que sabem que os dízimos e as ofertas é para a obra de Deus, não é de Deus, né? Porque Deus é dono do ouro e da prata, mas é para a manutenção da obra de Deus. E continua tocando nos dízimos e nas ofertas do Senhor. Sabe quando é que era de Deus? Nunca, só quando ela se consertava, melhor dizendo, né? Porque, olha, se a gente, brevemente nós vamos falar de Zaqueu, né? Zaqueu era um homem muito rico, mas nós vamos falar isso depois. E ele se converteu. E qual foi a atitude que Zaqueu teve para constatar que ele tinha se convertido? Brevemente nós vamos falar sobre Zaqueu, né? Então, irmão, escute bem. Jesus disse: vocês são meus amigos se fazerem aquilo que eu mando. Você é amigo de Deus? Então não fale, mostre que você é amigo de Deus, né? E Salmo 112, nós estamos no propósito de Salmo 112, vamos ler brevemente, sempre estamos lendo, para não deixar você esquecer dessa palavra, sobre as maus notícias, né? A palavra do Senhor diz aqui, Salmo 112, 7, que não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Ou seja, quem não se atemoriza de más notícias e seu coração é firme no Senhor? Aqueles que são de Deus. Você sabe por que muitas pessoas têm medo, são inseguras? Porque é infiel. Elas não são convertidas, elas são convencidas em uma religião. Essa é a verdade. Então, irmãos, essa mensagem eu estou direcionando para todos, principalmente você, ajudador e ajudadora da missão. Você que tem acreditado. Se você não acreditar, não tem problema. Mas você que tem acreditado, sabe por quê? Se você crê na minha oração, se você crê na minha pregação e não crê na minha petição, quando eu peço, quando eu ensino a você sobre dízimo e oferta, então você não crê na minha oração, você não crê na pregação. Essa é a verdade. Então, não adianta você dizer assim, eu tenho fé em Deus, mas quando a gente fala de fidelidade, de abandonar pecado, quando a gente fala de oferta, de dízimo, você diz assim, não, isso aí eu não concordo. Então você está totalmente, 100% em falha. Porque a Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta, ela não existe, né? Então essa mensagem, ela precisa ficar no nosso coração. Ela precisa ficar dentro do nosso coração. Amém? Que Deus abençoe. Reflita um pouco nessa mensagem. Sabe por que muita gente está com medo de doença, de vírus, de enfermidade? Aliás, está com medo não. Alimenta o medo, porque o medo todos nós temos. Mas tem pessoas que alimentam o medo. Sabe por quê? Porque ela sabe que no fundo ela é infiel aos princípios de Cristo. No fundo ela sabe que ela é infiel, irreverente, quebra princípio, quebra mandamento, quebra estatuto, quebra as leis de Deus. Isso te apavora. Porque você sabe que pela sua fidelidade, Deus ele não vai te abençoar. Essa é a verdade. João 15, capítulo 15, versículo 14. Que Deus abençoe e que Deus ilumine.